Olá, esse é o Tax Talks, o podcast com visão estratégica e prática da reforma tributária, uma iniciativa da Revisia, a plataforma de inteligência tributária que transforma dados em insights, e do Tax and Women, o grupo que promove o protagonismo feminino na área tributária. Vamos conferir alguns takes desse episódio? Sou uma realista esperançosa em relação à reforma tributária, porque os pessimistas são aqueles chatos, né? Os otimistas são tolos, mas eu gosto de ser uma realista esperançosa. A importação e exportação do comércio internacional, a reforma tributária trouxe aí excelentes avanços. A cumulatividade do IPI, do ICMS, do PIS e COFINS, ela é imperfeita, deixa resíduos na cadeia. Então, eu acho que o grande avanço que a gente tem em relação à reforma tributária é a neutralidade e a não cumulatividade. Acho que a pior coisa da reforma tributária, ninguém gosta, são as contribuições do artigo 136 do ABC. Existe a previsão de restituição de créditos no prazo de 60 dias. Então, os exportadores vão ter essa garantia de que esses créditos vão ser devolvidos. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Tax Talks, o podcast em parceria entre o Tax and Women e a Revisa, que visa colocar a reforma tributária no foco das discussões, com o objetivo de tratar a prática em diferentes segmentos e os impactos no dia a dia das empresas. Eu sou Cristiane Pires McNaughton, tributarista, serei a host desses encontros e hoje tenho um encontro super especial com nada mais, nada menos que Alessandra Okuma. Alessandra é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC, professora de cursos de pós-graduação e presidente da Associação Tax and Women. E hoje ela veio aqui especialmente para tratar do tema impacto da reforma tributária na importação e na exportação. Seja muito bem-vinda ao Tax Talks, Alessandra. Obrigada, Cris. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui para tratar desse tema tão relevante e que eu gosto tanto. A reforma tributária trouxe muitos desafios e muitas inovações, e a gente realmente precisa aprofundar o nosso conhecimento. Perfeito, Alessandra. Então, antes de nós entrarmos no tema específico do nosso encontro, nós queríamos saber um pouco mais de você, conhecer quem é Alessandra Okuma. Então, como você chegou, onde você chegou, qual foi a sua trajetória como tributarista? Conta um pouco pra gente, Ale. Ai, Cris, que delícia falar sobre isso. Bom, eu acho que primeiro, antes de mais nada, eu tenho que falar que eu estou aqui representando a nossa associação, o Tax and Women, que é uma associação sem fins lucrativos que congrega ali mais de 1.000 mulheres da área tributária. E é uma associação multidisciplinar. Temos advogadas, representantes do tax interno de empresas, procuradoras, enfim, uma multiplicidade de mulheres com carreiras diferentes e que enfrentam cotidianamente o desafio da reforma tributária e de outros temas tão complexos desse mundo de negócios. Esse grupo surgiu para dar voz e visibilidade para as mulheres, para colocar e trazer o protagonismo feminino. Nós temos, e aí, muitas mulheres importantes na área tributária, mas é uma área tradicionalmente dominada pelos homens. E o nosso grupo veio justamente para tentar criar espaços e mostrar novos talentos na área tributária. E acredito que fomos muito felizes nisso, por isso estou muito honrada com essa parceria com a Revisia para iniciar esses videocasts sobre a reforma tributária e inaugurar aqui essa série tão bacana que a gente vai ter disponível aí nos próximos dias. Perfeito, muito legal, Ale. Esse grupo é um grupo muito importante que tem feito a diferença no mundo tributário, na vida de tantas mulheres. É um grupo assim que eu tenho honra de fazer parte, de ser uma das diretoras do Tax and Women e ver no dia a dia
quanto trabalho é feito, né? E essa mulher que está aqui na minha frente realmente arregaça as mangas. Eu fico assim, é inacreditável quanta coisa ela consegue fazer. Existe mais de uma Alessandra Okuma. Infelizmente é uma só, mas eu gosto tanto desse projeto que trabalhar para isso, para juntar mulheres, juntar talentos, é um prazer. Então, acho que quando a gente faz alguma coisa com paixão, isso traz frutos muito bons. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte de trabalhar numa área que eu gosto. Então, eu tenho aquele ikigai que os japoneses dizem, né? Que você junta ali um talento natural da pessoa com conhecimento técnico. Isso é uma forma, obviamente, de desenvolver uma atividade econômica, e além disso, eu tenho um propósito, e o nosso propósito é justamente isso. E ele surgiu ali de uma longa trajetória, porque eu tenho aí, acho que 30 anos já de área tributária, sou advogada, então comecei ali como estagiária, meu primeiro estágio na área foi no Matos Filho, e acho que depois passei por outros grandes escritórios, e no Matos Filho eu acho que desabrochou o meu amor pela área tributária e pelo conhecimento, né? E, enfim, aí depois disso segui ali carreira acadêmica, mestrado, doutorado, são coisas que realmente eu gosto do aprofundamento teórico, acho isso muito importante. E aí conjugar todos esses elementos, para mim é realmente um prazer, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito legal, Ale. A gente que está feliz em te receber, né, aqui e para tratar de um tema tão importante, né, impacto da reforma tributária na importação e na exportação. E para começar, né, a tratar do nosso tema técnico agora, eu gostaria de saber, Ale, né, na sua opinião, quais foram as mudanças favoráveis aos contribuintes com a reforma tributária? Eu gosto muito da reforma tributária e costumo dizer, aí citando o grande Ariano Suassuna, que eu sou uma realista esperançosa em relação à reforma tributária, porque os pessimistas são aqueles chatos, né? Os otimistas são tolos, mas eu gosto de ser uma realista esperançosa, porque eu enxergo isso com muito bons olhos e vejo que a reforma tributária trouxe aí aspectos muito positivos para os contribuintes em geral. E vou citar aqui, para os exportadores, a neutralidade. Isso é uma promessa desde a PEC 45, que o Bernard Api fazia, que a reforma tributária ela tem que trazer a neutralidade dos produtos que são exportados. Hoje a gente tem ali na tributação do consumo, temos o ICMS, IPI e PIS/COFINS, né? Durante a cadeia logística de exportação, esses tributos eles incidem em diversas fases e eles se tornam cumulativos. A não cumulatividade do IPI, do ICMS, do PIS e COFINS, ela é imperfeita, deixa resíduos na cadeia. Então, eu acho que o grande avanço que a gente tem em relação à reforma tributária é a neutralidade e a não cumulatividade ampla. Isso foi desde sempre uma promessa dos idealizadores da reforma tributária, então é a base ampla e o crédito amplo. Vamos acabar com aquela dicotomia de tributação é serviço ou é mercadoria, que ainda existe, né? Então ainda temos ali, o que é isso? Isso é serviço para ser tributado pelo ISS ou é mercadoria e vai ser tributada pelo ICMS? Acompanhamos ali grandes controvérsias, né? Durante mais de 20 anos tivemos no Supremo e no Judiciário discussão sobre o software, se é serviço ou se é mercadoria, né? Isso foi resolvido recentemente, depois de 20 anos de discussão. Durante 20 anos, as empresas não sabiam o que pagar. E aí elas têm uma possível contingência, né, que é esse pagamento, o que ela vai pagar, ISS ou ICMS, né, acumulam um passivo e, obviamente, também perdem os cofres públicos, porque se você não sabe o que você vai pagar, o poder público deixa de arrecadar. Então, a gente tem aí um grande avanço, que é com a base ampla e crédito amplo, prometido pela reforma tributária. Vejo que
os exportadores, eles vão ter agora a neutralidade. Então, o IBS e CBS, eles vão dar crédito amplo em toda a cadeia. Né? Isso significa que o Brasil vai deixar de exportar tributos. Ele vai exportar produtos agrícolas, commodities, produtos industrializados, e ele vai se tornar mais competitivo no mercado internacional. Outra facilidade que eu acho muito importante a gente tem que trazer é que, com o IBS é parecido com o IVA, o Brasil vai começar a estar no mesmo patamar uniforme com os outros países do mundo. O IVA ele é utilizado em quase todos os países do mundo. Investidores estrangeiros, quando vêm pensar em começar os seus negócios no Brasil, eles enfrentam grandes dificuldades e entender a complexidade do nosso ambiente de negócios é uma, né? Então, hoje, né, ICMS, PIS, COFINS, IPI, toda essa sopa de letrinhas que a gente tem dos tributos, isso causa muita surpresa, né, e muitas dúvidas para os investidores estrangeiros. Tendo um IVA dual, que vai ser IBS e CBS, a gente está mais próximo das práticas do resto do mundo. Isso traz uma coisa que é muito importante para o investidor, que é segurança jurídica, previsibilidade. É você saber o quanto você vai pagar, como você vai pagar. Isso é uma coisa da maior importância. Perfeito, que definitivamente a gente não tem hoje. Da maior importância, Cris. Então, aí me alongando, eu acho que a reforma tributária trouxe essa previsibilidade, ela vai, para os exportadores especificamente, ela vai permitir a recuperação de créditos de um modo mais célere. Sabemos que hoje, como tem resíduos na cadeia de exportação, e esses resíduos muitas vezes são de ICMS, os estados eles deveriam devolver, né, restituir, dar a restituição para os exportadores, sim, mas essa restituição não se concretiza, porque os estados não têm caixa. Né? Agora, com a reforma tributária, o comitê, isso está na Lei Complementar 214, existe a previsão de restituição de créditos no prazo de 60 dias. Então, os exportadores vão ter essa garantia de que esses créditos vão ser devolvidos, né, na exportação. E isso é uma grande evolução. Com certeza. Em relação à importação, o que eu vejo de mais favorável é o final da Guerra dos Portos. Né? Mais uma vez, a gente vai ter previsibilidade do quanto se paga. Hoje, nós temos, né, com o ICMS espalhado e cada estado tendo sua competência tributária, nós temos ali que, por exemplo, determinados estados concedem incentivo fiscal para que os contribuintes façam importação pelo seu estado. E aí eles arrecadam o tributo e esse tributo gera ali um crédito que vai ser dado pelo estado do destinatário final. Então, a gente tem dúvida de para quem pagar e quanto pagar. Né? A reforma tributária ela vai mudar o panorama logístico do Brasil. Então, os importadores eles vão deixar de importar pelo porto, pelo estado que dá o maior benefício fiscal e vão passar a importar, a considerar especificamente o custo, né? Onde que está o mercado consumidor, qual é o custo de transporte, qual é o porto que vai dar um maior suporte para essa importação. Então, isso vai trazer uniformidade e simplicidade para os importadores, o que é uma grande, né, é uma grande vantagem. Então, eu vejo que, em relação à importação e exportação do comércio internacional, a reforma tributária trouxe aí excelentes avanços, Cris. Muito bom. E como você disse para nós que você é uma realista esperançosa, agora eu vou puxar o seu lado realista. E quais foram as piores alterações, Ale? Bom, eu vou citar aqui, a reforma tributária tem duas coisas que eu absolutamente detesto, tá? E acho que de fato não deveriam estar no texto.
né? Uma delas é o seletivo, Cris. O seletivo, você lembra, quando a gente tinha ali no início da reforma tributária, com a PEC 45, a ideia era ter uma alíquota única para IBS e CBS, né? E isso foi muito criticado, porque, óbvio, a gente tem ali diferenças setoriais, né? Uma alíquota única sem incentivos fiscais ia onerar demais determinados setores, e aí eu trago o setor de agro e de serviços, que seriam bastante prejudicados nesse cenário, né? Então, e aí, para corrigir externalidades, veio a proposta do imposto seletivo, né? Que era até para onerar os produtos que fazem mal à saúde, que são prejudiciais ao meio ambiente. Isso veio com uma feição muito boa extrafiscal, né? Então, seria realmente para incidir, e aí na prática internacional, a gente tem o seletivo em muitos países do mundo. O seletivo, ele é cobrado numa base pequena de produtos, né? Então, a gente tem seletivo sobre combustíveis, bebidas alcoólicas, cigarros, apostas, jogos, né? Esses são os principais produtos que são atingidos pelo seletivo para desincentivar o consumo. Então, ele é aquele imposto piguviano que vem para onerar um consumo que vai trazer prejuízos para o poder público em geral, porque se você fuma, você tem maior chance de ter doenças relacionadas, né, problemas de saúde, você vai onerar o sistema público de saúde. Então, pelas recomendações da OCDE, o seletivo ele tem que ter uma base estreita de produtos, incidir sobre poucos produtos, ele tem que ser cobrado numa alíquota que efetivamente desincentive o consumo, né? E além disso, ele tem que estar acompanhado de políticas públicas, e isso é da maior relevância, porque só com a oneração de determinados produtos, você não resolve o problema do consumo, você não vai desestimular o consumo. Está aí a grande, né, e aí temos, efetivamente, voltando para o comércio exterior, a gente tem muito, existe ali a importação ilegal de cigarros, né, o contrabando de cigarros, que são vendidos e aí sem nenhum controle de vigilância sanitária e que causam muito mais malefícios do que aquele que efetivamente tem um controle mínimo e obedece ali normas regulatórias. Então, só aumentando a alíquota não é suficiente para corrigir essas externalidades. Então, o seletivo ele deve estar acompanhado dessas políticas públicas e seguir todas essas recomendações. Infelizmente, não é o que a gente vê na Lei Complementar 214 e no texto da reforma tributária. A Emenda Constitucional 132 tirou a função extrafiscal do seletivo, né? Então, ele deixou, né, isso não está mais no texto, o seletivo continua tendo ali uma finalidade extrafiscal, mas antes isso estava expresso na Emenda Constitucional 132 e agora não está mais. Então, eu acho que isso causa ali um grande problema, que o seletivo é possível que no futuro ele se torne como o IPI, que se tornou um imposto fiscal, que é cobrado especificamente para arrecadação e deixa de ter essa finalidade que justificou a criação dele num primeiro momento. Então, esse é um ponto que eu não gosto da reforma, e outro ponto que aí esse eu absolutamente detesto. Eu falo que, assim, nossa, acho que a pior coisa da reforma tributária, ninguém gosta, são as contribuições do artigo 136 do ADCT. Sim. Essas contribuições, elas oneram o agronegócio, produção de commodities, e elas vão onerar também a exportação. Então, são contribuições que são cobradas, essa cobrança vem de longa data, né? Ela se iniciou ali no começo do ano 2000 com o Fundersul. Infelizmente, essas contribuições, por circunstâncias equivocadas, elas foram julgadas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu que essa contribuição seria facultativa, né? E vários estados começam a cobrar isso como um adicional de ICMS,
que é isso acaba sendo uma grande sacada para os estados, porque eles cobram o agronegócio, eles têm ali uma alíquota de 1% sobre o valor da produção. Essa contribuição vai destinada para um fundo específico de habitação ou infraestrutura. Então, a receita não é compartilhada com os municípios, né? E eles têm uma nova fonte de arrecadação que é bastante prolífica, né, para as receitas públicas. Então, vários estados cobram essas contribuições, né, e isso veio... temos inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade discutindo essa cobrança, porque é uma cobrança de um adicional de ICMS sem previsão constitucional, mas veio ali na PEC 132, elas foram constitucionalizadas. Sim. Existem uma série de condições que estão nos incisos, né, que limitam a possibilidade de cobrança dessas contribuições, mas elas existem, foram constitucionalizadas, vão onerar as exportações, né, e são contrárias a todos os princípios da reforma tributária. Por quê? Porque elas são cobradas na origem, então elas vão então, são contra o princípio de destino, elas vão criar complexidade para os negócios, contra o princípio da simplicidade, que é um dos fundamentos da reforma tributária, vão onerar as exportações contra a neutralidade. Então, eu acho que esses são os dois pontos desastrosos que a gente tem na reforma tributária atualmente. Sim, pontos importantes, Ale. Muito importante você destacar isso, né? Porque muita gente, às vezes, acaba passando, né, batido essas questões, principalmente em relação ao imposto seletivo, né? Então, é importante a gente observar qual foi o objetivo que ele foi feito, né? Tudo que foi dito, tudo que foi discutido, né? Como que foi feita essa construção para que a gente fique, como foi dito em outra né, conversa que nós tivemos, as pessoas fiquem vigilantes, para que não se deixe perder no meio do caminho essa construção, né? Então é importante todo mundo estar atento a isso, porque nós, como população que deve ser ativa, né, perante o Congresso, nós temos que estar vigilantes a respeito dessas questões, né? E uma terceira pergunta que eu queria fazer para você, Alessandra, é como ficarão os regimes aduaneiros especiais, regimes especiais aduaneiros perante a reforma tributária? Pois é, eles foram mantidos, então a gente tem, né, hoje, a gente tem uma série de regimes especiais que facilitam a importação e a exportação. A finalidade do Brasil, e o Brasil sempre, a Constituição Federal, ela tem ali, ela traz imunidade das exportações, como eu falei, né? E isso vem com um objetivo claro, que é que o Brasil se torne um exportador de produtos, né? E tenha ali a entrada de divisas, fique com uma balança comercial, né, positiva, um saldo de balança comercial positivo. Então, a gente incentiva que tenham a exportação de produtos, principalmente aqueles que têm ali uma industrialização aqui no país, né, que isso incentiva a indústria nacional também. Temos, então, regimes especiais com essa finalidade, para incentivar uma exportação de produtos que tenha valor agregado aqui no Brasil. Hoje, esses regimes são o drawback, o Recoff-SPED também é um regime especial que vem ali privilegiar uma exportação, e eles são estruturados da seguinte maneira: quem importa produtos que vão ser industrializados no país e depois exportados tem esse benefício. Então, na importação, você tem uma suspensão de pagamento dos tributos da importação, suspende-se o imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS, atualmente em alguns estados, não são todos, né? Mas, e o IPI. Então, você tem ali, você adquire esses produtos com um preço, né, mais competitivo, e ao exportar, né, essa suspensão ali se transforma numa isenção. Então, aí na exportação, você ofere as receitas, prova que fez a exportação e aí então você consegue ter uma cadeia de produção mais barata
para quem vai finalmente exportar um produto industrializado. Então, esses regimes especiais, e isso, o drawback é bastante antigo, eles vêm para incentivar a exportação de produtos com valor agregado. Esses regimes foram mantidos, mas eles agora têm um nome diferente, uma classificação diferente. Então, hoje a gente tem regimes especiais que se dividem em depósito, né? Os produtos vêm importados e tem ali uma desoneração na importação dos produtos que vão ficar depositados aqui no Brasil durante um período e depois vão ser reexportados. Então, esses são os regimes, né, como o drawback, o recoff, né? Temos um regime de trânsito aduaneiro, então o produto importado chega aqui no Brasil, ele chega num determinado ponto no território nacional e ele pode transitar por outros estados com a suspensão de pagamento de imposto. Isso é interessante porque dá ali um diferimento do pagamento do tributo, né? O contribuinte ganha ali uns dias para pagar, né? Temos regimes que vêm, né, e que tratam da permanência temporária de bens aqui no país, né? O regime de trânsito ele acaba sendo utilizado também para bens que entram no Brasil, ficam durante um período, mas depois eles vão retornar para o país deles. Então, uma exposição, um evento cultural, os bens podem se beneficiar, né? A importação, a entrada dessas mercadorias, dos carros, dos quadros, obras de arte, ela pode entrar no regime de trânsito aduaneiro, permanecer durante o período e depois eles vão ser devolvidos para o exterior, né? E outros regimes também facilitam essa permanência temporária de bens aqui no território nacional. Se eu trago aqui, entra uma máquina, que vai ser um aluguel, ela não é adquirida pela empresa, eu vou fazer um leasing, um arrendamento mercantil de um determinado bem para o meu ativo financeiro, e eu vou explorar essa máquina, ela vai estar aqui na minha linha de produção, só que ela não foi efetivamente, eu não comprei a máquina, ela vai ser um aluguel, eu vou devolver depois para o exterior. Então, durante o período de permanência, eu pago os tributos da importação proporcional àquele período de permanência. O mesmo acontece, por exemplo, com arrendamento de embarcações, aeronaves, todos os arrendamentos entram, né, esses bens entram no país para exploração comercial por um período específico, né, ao invés de pagar todos os tributos na importação, né, aí seria IBS, CBS e imposto de importação, eles vão pagar proporcionalmente ao tempo que eles vão ficar aqui, né, de uma forma, né, que fique justo, né, já que o bem não vai ser efetivamente incorporado no ativo daquelas empresas, mas vai ser devolvido, eles vão ficar aqui por um tempo de permanência determinado e vão pagar proporcionalmente os tributos. Temos também regimes especiais aí para a indústria de petróleo e gás, que é o Repetro, que também foi mantido, e regimes que vêm para os bens de capital, importação de equipamentos, produtos que vão ser utilizados ali como bens de capital. E esses, né, e a gente tem aqui hoje um grande regime especial para a indústria de infraestrutura, que é o REID, né, que é para saneamento, energia, toda a indústria de infraestrutura portuária, rodoviária e outras, né, indústrias de infraestrutura importantes para o Brasil podem importar equipamentos, né, que vão ter o benefício aí de suspensão de PIS, COFINS, IBS, CBS nos próximos, né, assim que for implementada a reforma tributária. Então, quando começaram as discussões ali da reforma, pela vedação de concessão de incentivos fiscais, existia uma grande dúvida se esses regimes especiais iam ou não ser mantidos pelo texto constitucional, mas eles foram, e a gente tem aqui, então, regimes especiais para essas situações em que existe uma importação de bens e eles vão ou ficar temporariamente aqui no país, ou eles vão ser utilizados para algum projeto que é considerado importante
para o território nacional, como esses de infraestrutura e petróleo. Tá? Então, eu acho que os importadores que são beneficiários hoje de regime especial podem ficar tranquilos que eles vão ter essa mesma estrutura mantida nos próximos anos com a reforma. Isso é um ponto muito importante, Alessandra, porque realmente a gente fica preocupado, né? Os importadores ficam preocupados em como que vai. Eu já ouvi muitas empresas, pessoas falando, e agora a importação, como que vai ficar no Brasil, né? Então é bom passar essa tranquilidade para eles, né, a respeito da aplicação dos regimes especiais. Muito bom, Alessandra. Tem algum ponto específico sobre os impactos na reforma tributária no setor de importação, exportação, que nós não tratamos, que você gostaria de enfatizar para finalizar aqui o nosso encontro? Cris, acho que até retomando a sua fala em relação a sermos vigilantes, uma das promessas da reforma tributária, e que eu acho que é muito importante nesse cenário, é a gente olhar isso e tentar pensar em diminuição de litígios. Perfeito. Eu acho que isso realmente foi um dos objetivos que levou a PEC 132, a base ampla e os créditos, eles têm efetivamente, né, isso vai trazer grande avanço, porque a gente tem muitos litígios hoje sobre conflito de competências, pago ISS, eu pago ICMS, o que eu devo pagar, e sobre a acumulatividade, né? A gente tem ali tributos que incidem uns sobre os outros, né? A inclusão de um na base de cálculo do outro, e resíduos na cadeia. Isso tudo foi realmente eliminado com a PEC 132, com a reforma tributária. Então, a gente tem aqui um novo paradigma. E uma coisa muito importante, né, no estarmos vigilantes, é a gente ter um bom relacionamento entre fisco e contribuinte. Sim. Um dos princípios que está ali é o princípio colaborativo, a colaboração entre poder público e contribuinte. Então, temos que estreitar relações, né? O fisco ele tem que deixar de ter aquela feição leão e passar a ser mais um educador dos contribuintes e orientar como fazer esses negócios. É essa educação que vai diminuir o litígio, é a aproximação entre fisco e contribuinte que vai diminuir o contencioso gigante que a gente tem. Então, estarmos vigilantes e essa vigilância é muito importante para a cidadania e realmente conhecer a reforma tributária e tentar estreitar o relacionamento, tem que ter uma mudança de mentalidade dos contribuintes e do fisco, que tem que se aproximar, né? Em vez de tentar procurar brechas para aumentar a arrecadação ou então reduzir o pagamento de tributo, o que é o melhor, né? Para reduzir o contencioso, o que é necessário é realmente uma função educativa, orientar, e que esses contribuintes sejam bem orientados e que o fisco exerça esse papel educativo, né, de proximidade, porque aí juntos a gente consegue ter mais segurança jurídica, mais previsibilidade e um melhor ambiente de negócios que é favorável para todo mundo. Que é o que todo mundo deseja. Perfeito. Então, acho que é isso. Uma reeducação mesmo e levar a sério o texto que está lá. Porque o texto está posto, está bonitinho, mas se a gente não leva a sério, tanto contribuintes como a administração, né, a gente cai no erro de manter o status quo. Então, por exemplo, eu vejo muitos contribuintes céticos em relação à resolução desse problema do resíduo na cadeia. Tem muita gente cética em respeito disso. E não os culpo, porque durante muito tempo eles não receberam os créditos de ICMS que deveriam receber. Sim. Então, tem que ter uma mudança de paradigma para garantir aquilo que está posto na Constituição, para que os estados não procurem brecha para vou aumentar aqui, vou incluir um tributo na base de cálculo do outro, ou para tentar driblar
os princípios constitucionais da reforma tributária e aumentar a arrecadação. Então, isso é muito importante. E os contribuintes também têm que, efetivamente, né, se aproximar do fisco, e aí temos ali programas de conformidade que são muito interessantes, né, que trazem, que melhoram esse relacionamento. Então, eu acho que a mudança de mentalidade e para um ambiente mais colaborativo vai ser muito importante para a nossa reforma tributária, Cris. Muito bom, Alessandra. Gostei muito de ouvir o seu pensamento realista e esperançoso. Eu vou começar a adotar essa expressão também, né? Gostei muito de te ouvir, foi muito importante. Esses temas são, assim, né, de alta relevância. A gente tem que falar sobre isso. E é isso aí, pessoal. Sigam nos acompanhando, que nós teremos ainda muitos podcasts, muitas sessões tratando sobre temas altamente relevantes e práticos sobre a reforma tributária. Forte abraço!